Olá! Começa agora o programa Presença Espírita na Bíblia. Estamos aqui com José Reis Chaves. Tudo bem, Chaves? Tudo bem, Celine, e com você? Tudo ótimo. Suas boas-vindas aí aos telespectadores que estão conosco hoje. Obrigado por estar aqui e meu abraço para todos os nossos telespectadores. Isso mesmo. Hoje vamos começar falando da Bíblia sobre como ainda é vista ao pé da letra as interpretações. Muitas pessoas ainda interpretam, sim, independente de credo, exatamente como está escrita na Bíblia, as palavras que muitas vezes têm significados antigos, hoje já foram superadas. Como que é isso, Chaves? Celina, uma das causas das divisões no cristianismo são milhares de igrejas, eu digo igrejas correntes, evangélicas, que há pelo mundo afora, é exatamente por isso. Porque uns interpretam a Bíblia literalmente, ao pé da letra, e outras já a interpretam de modo figurado. Eu diria, as duas correntes estão certas. O que está errado são os exageros. Então, há interpretações literais ao pé da letra da Bíblia, o que a Igreja Católica fez muito no passado. Isso é um erro, porque a Bíblia ela está cheia de metáforas, que é um tipo de linguagem muito comum no Oriente Médio. No Oriente Médio sempre foi assim, há milhares de anos. Os literatos de lá, os críticos de literatura, falam sobre isso. Então, a Bíblia não podia também escapar a essa tradição. Então, as divisões no cristianismo, em grande parte, são por excessos de interpretações literais ou por excessos de interpretações figuradas. Se não havendo excesso, exagero, as interpretações são até corretas. Então, pode ser feito ao pé da letra, dizendo assim... Algumas passagens, sim. Algumas passagens. Mas não ao pé da letra, por exemplo, as parábolas. Então, e o modo de falar daquela época. Existe uma ciência na literatura que vale não só para a Bíblia, mas vale para todos os textos antigos. É a hermenêutica. A hermenêutica ela nos ensina, então, a estudarmos esses textos antigos. E uma das coisas que o indivíduo tem que saber é o modo de falar, a cultura da época, a psicologia da época, o modo de ver as coisas da época. Então, a ciência da época, o significado das palavras. Então, a hermenêutica nos ensina isso, para a gente poder interpretar bem a Bíblia ou qualquer outro texto antigo. E muitos querem interpretar a Bíblia como se bastasse estudar a Bíblia. E para a gente entender a Bíblia bem, a gente tem que ler milhares de livros. Milhares de livros. E agora, São Paulo, dentro da sua pergunta, se a Bíblia deve ser interpretada literalmente ou não, Paulo ele tem uma frase muito conhecida em Gálatas, a sua carta aos Gálatas. Ele diz assim: não vos prendais à letra, porque a letra mata. Então, nós não podemos interpretar a Bíblia literalmente. A igreja fez isso muito no passado, por atraso, por ignorância. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º, a Igreja Católica interpretava esses dias de 24 horas, como se fossem esses dias que nós temos. O dia de 24 horas, juntando com a noite, né? O dia propriamente dito, 12 horas,
e mais à noite, mais 12, 24 horas. Interpretava dessa maneira. E lá na Bíblia, dia deve ser entendido como um período de milhões de anos cada um. Bem Então, diferente. são 6 períodos de milhões de anos cada um. Agora, sem querer agredir nossos irmãos evangélicos, não tanto os protestantes. Protestantes são essas igrejas mais antigas, por exemplo, luterana, anglicana, metodista, presbiteriana, e evangélicas são essas igrejas mais novas. Cada dia surge uma nova por aí. São as evangélicas. Mas não querendo agredir nossos irmãos evangélicos, repito, eles hoje ainda interpretam, na sua grande maioria, esses dias da criação do mundo como se fossem dias de 24 horas. E assim outras coisas. E então, eu até costumo dizer que os nossos irmãos evangélicos, eles estão acostumados a uma tradição, a herdarem os erros da Igreja Católica do passado. A Igreja já se libertou de muitos erros e eles estão herdando esses erros. Agora, vai chegar o momento de eles também se libertarem deles. Mas será, Chaves, que tem também alguma coisa a ver com várias traduções para interpretar Sim. também de forma diferente? Porque existem vários tradutores também, né? Os tradutores da Bíblia, que geralmente são grandes teólogos, e principalmente para a nossa língua portuguesa, aqui no Brasil, e onde o Espiritismo é muito forte em relação a outros países. Sim. Então, os tradutores, eles têm mudado muito as traduções da Bíblia, procurando esconder algumas doutrinas que eles não aceitam. Aí eu digo, principalmente, os tradutores da Igreja Católica, que são uma maioria, são em número maior, eles adaptam as traduções às doutrinas, principalmente as doutrinas dogmáticas. E, principalmente hoje também, para esconder algumas questões doutrinárias espíritas. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Chaves.